perder tempo não, vambora para o vídeo. Muito boa tarde, tricolores de todo o Brasil. Chegamos para mais um Extra T. Ao meu lado, Vanessa Dias. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Novidades, né? Começamos o dia com tudo hoje e, pelo jeito, temos muitas mais novidades nessa mesma live, né? Então é isso aí, galera. Chegando já no chat animada. Exato, já vai chegando no chat aqui, larga seu like aqui, deixa seu comentário, interage com a gente que hoje o dia tá fervendo. E para falar sobre tudo isso, o rei das informações, nosso querido Gabriel Sá também no Extra, para falar muito sobre essa saída do Zubeldia e também da possível chegada de Hernan Crespo, né, Gabriel Sá? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Exatamente, meu caro Léo, aos amigos que acompanham aqui o Arquibancada Tricolor. Rapaz, a gente entra ao vivo e pinta aquela notificação que eu tava esperando. Vou deixar vocês comentando aí 2 minutinhos enquanto eu vejo aqui e já venho com as boas novas para vocês, tá? Rapaz, chegamos. Aquela figurinha. Desculpa, amigo, eu só confio no Gabriel Sá. Nunca fez tanto sentido nesse momento. Chegamos, então, com mais. Mas, ó, antes da gente falar sobre a possível vinda de Hernan Crespo, eu queria colocar aqui alguns números, né, do Zubeldia. Para quem não sabe, para quem está sem internet, vive numa caverna, Luiz Zubeldia foi, de fato, saiu do São Paulo, ia falar foi demitido, né? Algumas informações controversas, mas o que ficou claro ali é que ele pediu para sair, ele pediu demissão, entendeu que não teria mais nada do que acrescentar no elenco do São Paulo, e tem alguns números para a gente exemplificar essa passagem de 1 ano e pouquinho do Zubeldia. Mas antes, vamos dar moral para aqueles da moral? Então vamos aqui ler rapidamente aqui, ó. O Paulo Nobre fala, boa tarde a todos, Paulo Nobre sempre com a gente. Osmar Pedroso, boa tarde, pessoal. A Maria Alda fala... Oi. Léo, então, cara, para trazer essa informação, pode cravar, viu? Hernan Crespo é o novo técnico do São Paulo Futebol Clube, com vínculo até dezembro de 2026. Acabou há 2 minutinhos o papo, aquela reunião que a gente esperava essa tarde, e o Crespo fechou, então, a sua volta ao São Paulo, confirmado como novo técnico do Tricolor Paulista. A dívida que estava pendente com ele em relação à saída em 2021 vai ser diluída nas luvas aí desse novo acordo, e o anúncio sairá ainda hoje. Já está sendo preparado, então, esse anúncio, e já vão mandar o termo digital para ele assinar nos próximos minutos. Então, a gente acabou de abrir a live e saiu a informação, né? Acho que o timing foi, cara, melhor impossível, né? Mas o Crespo, então, é o novo técnico do São Paulo. Boa tarde, um abraço a todos. Cara, assim, eu acho que dentro do que era possível é o melhor nome, é um mercado muito difícil, né? Eu acho que até por isso São Paulo não tomou a atitude antes de demitir o Zubeldia, e não foi a decisão da diretoria, né? Ele pediu para sair. Então, assim, eu acho que também tem a ver um pouco com o fato de não ter um grande nome no mercado, né? Este não movimento. O movimento se dá porque ele foi lá e resolveu entregar o cargo. Então, dentro do que era possível, eu acho que o São Paulo faz uma boa escolha, sim. O Crespo fez um trabalho muito diferente daquele que ele tinha feito no São Paulo, que foi curto, e antes no Defensa e Justiça, lá no Al-Ain, onde ele ganhou a Champions Asiática, né? Inclusive, até por isso o Al-Ain vai jogar a Copa do Mundo de Clubes que a gente está acompanhando, tá no grupo da Juventus, do Manchester City, do Wydad Casablanca. Foi com ele que o time ganhou o título. Tinha até um lateral esquerdo, o Eric, muito bom, jogador brasileiro. Eliminou o Al Hilal do Jorge Jesus, eliminou o Al Nassr do Cristiano Ronaldo no caminho, né? Até a final. Mas foi um trabalho diferente até na forma de jogar, porque ficou muito marcado o Crespo dos 3 zagueiros no período em que ele jogava aqui no São Paulo, que ele comandava o São Paulo, né? No Al-Ain já não era isso. Era um time que jogava com uma linha de 4, 2 jogadores de velocidade pelos lados, um meia mais central, um centroavante, enfim. Estou até preparando um material para publicar depois sobre especificamente isso, mas eu gosto do nome sim, e agora é ver como o elenco também vai se adaptar a essa mudança e o que ele vai trazer de possibilidade, né? Porque eu me lembro que quando ele foi contratado da outra vez, quando sai do Defensa e Justiça, né? E curioso que o último jogo do Crespo à frente do Defensa e Justiça foi contra o Zubeldia, né? A final da Copa Sul-Americana, em que o Defensa e Justiça ganha do Lanús. Então, quando ele veio naquela ocasião, era o time que jogava com 3 zagueiros, sempre a gente projetou em cima daquilo, né? Agora não. É um técnico que depois disso comandou outros 2 times, né? Ele teve uma passagem no Aldo Rail, se não me falha a memória, antes de ir para o Al-Ain. E por lá ele fez trabalhos diferentes, né? Estou falando de base tática. Então, também é um técnico que agora, 4 anos depois, voltará ao São Paulo com mais bagagem, com outra experiência e possivelmente com outras formas de jogar. Eu acho que isso, dentro da variedade que o São Paulo tem de características no seu elenco, é um ponto bastante interessante. Sem um alvo, tá muito fácil. Ela vai sofrer um pouquinho mais do que estava sofrendo. Talvez os jogadores também, porque o Zubeldia, no final das contas, recebia tudo, né, a carga toda em cima dele. E aí nós vamos também verificar se esse aspecto de coalizão que o Crespo
possa trazer de volta ao São Paulo será suficiente para o time ter uma segunda parte de temporada menos sofrida. É só isso que... e outro detalhe. Segunda parte da temporada. Sem o Zubeldia, pode ser até... mais fácil evitar a queda do brasileiro. Sem o Zubeldia, será mais difícil ser campeão da Libertadores, né? Só para ter essa... Por isso que meu ponto é, quando há esse movimento, na minha visão, o São Paulo coloca o brasileiro na frente de tudo. Não perde o brasileiro. Fala. Desculpa, Tiras. Por que você acha que vai ser mais fácil com o Crespo tirar o time lá de baixo? Pelo embalo na Libertadores. Mais difícil ganhar a Libertadores. Vamos lá. Eu entendo. Porque a Libertadores, 15 jogos invictos da Libertadores, o conhecimento da competição, a forma como ele lidava com a competição... Eu entendo. É muito difícil ser replicada, até por um argentino como o Crespo, que tem menor vivência desse tipo de torneio aqui. Em relação ao brasileiro, estava acontecendo o seguinte, Massini, nem ele, nem o brasileiro é como se fossem duas coisas correndo paralela. Não existia mais mobilização do clube, da torcida, pro brasileiro. Eu acho que talvez com o Crespo exista, mas aí tá. Mas você vê que você tirou o Zubeldia da história. Sim. Né? Porque a mobilização não era dele, era do clube, da torcida, do time, da organizada, que acabou, cansou, 3 derrotas seguidas. Isso eu entendo e compreendo, né? Eu só coloco aqui a dúvida se o Crespo vai fazer diferente no Campeonato Brasileiro, porque... Só na largada. Não sei se vai ser... Em tese, os problemas dele vão continuar. Claro, perfeito. Os problemas do São Paulo vão continuar com o Zubeldia, com o Crespo, comigo, com você, com o Tiras, com o Arnal, com o Vessa. Então, assim, acho que de tudo isso que você falou, tem muita coisa boa aí. E tem uma que é a mais importante, que é preciosa, que é a informação. Qual é a informação? Que o treinador chegou e falou, não consigo mais. Aí, a partir desse momento, eu que sou completamente contra a demissão de treinador, em vários aspectos, né? Não sempre, claro, mas neste momento, aí fica claro que tinha que trocar mesmo, porque o treinador não está... conseguindo. A cara dele na coletiva, a expressão, o jeito de falar, o próprio comportamento dele durante o jogo, conversando muito com o auxiliar, sem ser aquele Zubeldia que a gente conhece. Nesse ponto aqui, ok. Mas me cabe entender, e talvez eu peço a você que está vendo a gente que entenda os motivos para que o Zubeldia tenha caminhado até o fim da linha, né? Quais são os motivos? Quais são as circunstâncias que levaram o treinador a desistir? Ponto. Essa é a primeira coisa. Esses motivos e circunstâncias que levaram o Zubeldia a desistir do São Paulo, eles vão mudar? Não vão mudar. Então, é possível que agora, com o Crespo, com o Liso, o Crespo enrolado, sabe-se lá quem vai ser o treinador, a princípio o Crespo, ele vai assumir o São Paulo, ele vai ter 10 dias de trabalho para trazer um novo São Paulo, né, para o Campeonato Brasileiro. E o São Paulo fará 8 jogos por mês em metade de julho até setembro, ok? Então, no mínimo aí, 8 jogos entre julho e agosto, mas pode ser 6, né, se for eliminado, se cair algum mata-mata aí, são 14 jogos em 2 meses. Com o time de vidro, que é o time que o São Paulo tem montado para essa temporada, um time titular, que não aguenta. Basta uma trinca, o cara fica lá 2, 3 meses no departamento médico, que são os principais jogadores contratados pelo time. Lucas e Oscar, certo? São os jogadores que dão alma para esse time. O time titular do São Paulo, o meio-campo que tem Alisson, que tem Pablo Maia e Oscar, é muito bom. Não é um meio-campo qualquer. Um ataque que tem Lucas, tirando, a galera não gosta do Luciano, eu gosto. Lucas, Luciano e os meninos que estão chegando da base, né? Também é um time muito bom. Agora tem o centroavante que chegou aí e tal. Cara, é isso que, para mim, demonstra a total incompetência e incapacidade da gestão. É de você não entender ou apostar que a troca de técnico vai fazer com que a tua realidade mude. E não vai mudar. Vamos colocar na tela. Vai bater uma saudadezinha. Mas a vítima de linchamento e perseguição, a gente acompanhou todo o processo. De novo, não foi iniciativa do São Paulo, partiu dele.
De novo, o Zubeldia tem um caráter que o clube não tem hoje. Lamentavelmente não tem. O São Paulo é um clube sem caráter hoje, certo? E o técnico era um cara que tinha caráter. E a torcida do São Paulo, que tem levado o time nas costas, talvez agora com essa atitude, ela, de novo, ela consiga, como eu estava dizendo, remar para o mesmo lado. É a única possibilidade do time permanecer na primeira divisão. Outra, não há.